Amém. Bênção, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Privilégio estar com os irmãos nessa noite. Eu quero meditar com os irmãos. Nós, esse mês agora, já preparando para o mês de agosto, que se celebra o Dia dos Pais, né? Nós vamos estar falando aí esse período todo acerca de paternidade. Talvez um dos temas mais necessários de tratarmos como igreja, né? De ser tratado. Eu quero ler com os irmãos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22. E nós vamos ler o versículo 16. Talvez você não tenha prestado atenção, e talvez você nunca tenha ouvido falar o que nós vamos falar hoje aqui. E talvez muitas dessas coisas seja novidade para você. Eu gostaria que você guardasse no seu coração. Essa mensagem vai estar depois disponível lá no YouTube, se você quiser rever e estudar melhor esse tema, que diz, nós vamos falar acerca de José, um pai por excelência, né? Apocalipse 22, versículo número 16, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Vou repetir: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Amém? Senhor, que a Tua palavra possa falar conosco nesta noite. Te louvamos, te bendizemos, pedimos graça e revelação para entendermos a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus diz assim, olha, eu sou a raiz de Davi, Jesus está falando como Deus. Davi veio de mim. Eu sou a raiz de Davi. Quando ele diz, eu sou a geração de Davi, ele está falando como homem. Eu sou da descendência de Davi. Então por isso que ele diz, eu sou a raiz e a descendência, a geração de Davi. Davi veio de mim, e eu, humanamente falando, vim de Davi. E esse é um título muito usado em todo o Novo Testamento de Jesus, filho de Davi. Você vê que o cego de Jericó, o Bartimeu, quando Jesus entrava em Jericó, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. O anjo, quando anunciou a gravidez de Maria, ele disse, olha, esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lá em Lucas 1, né, no versículo 32, quando o anjo Gabriel fala com Maria, Jesus é o filho de Davi. E para nós entendermos isso, não tem como você entender esse título, que é um título eterno. É um título eterno, sem nós falarmos da pessoa, do pai dele, humano, que foi José. Quando eu quero convidar vocês para nós lermos ali em Lucas, no capítulo 1, você vai ver uma coisa interessante. No Evangelho de Lucas, no capítulo número 1,
do versículo número 5. Diz assim: nos dias de Herodes, rei de Judá, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então esse casal aqui, ele era sacerdote, então ele era da tribo de Levi. A mulher dele era Isabel, ela era da tribo de Levi também. E Isabel era prima de Maria. Lá no versículo 35, versículo 36, diz assim, ó, Isabel, sua parenta. Quer dizer, coloca para mim, Guilherme, a versão na NVI. Vamos lá. Também Isabel é tua parenta. Coloca na Nova Bíblia Viva, né? Você vê o que é parenta, né? Além disso, há 6 meses, sua prima. Maria, a mãe de Jesus, era prima de Isabel, então ela era da tribo de Levi, ela era levita. E o que isso tem a ver? Se Maria era levita, ela não poderia dar a Jesus o título de filho de Davi, porque ela não era da tribo de Judá. E Deus havia prometido desde o princípio que o Messias nasceria da tribo de Judá. Vamos ver isso lá em Gênesis, no capítulo de número 49 e no versículo de número 8. Olha só, quando Jacó está abençoando Judá, Jacó fala para Judá: Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão destruirá os seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Ou seja, a tribo de Judá será a principal e a maior de todas as tribos, né? Versículo 9, diz assim: Judá é um leãozinho, por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, porque Jesus é de Judá. Meu filho, você pegou sua presa e depois subiu vitorioso, inclina-se e deita-se como leão e como a leoa. Será que alguém tem coragem de despertá-lo? Versículo 10, ninguém tirará o cetro dele. Ou seja, está falando do Messias, é uma palavra profética, está falando de Jesus. Ninguém vai ser capaz de tirar o cetro das suas mãos, ele vai reinar eternamente, né? Que é a mesma profecia que o anjo Gabriel falou para Maria, né? O seu reino será sem fim, um reino eterno, ninguém tirará o cetro dele até que venha aquele a quem ele pertence, e os povos lhe obedecerão. Então, Jesus, ele era descendente da tribo de Judá, ele era filho de Davi por causa de José. José era o pai dele, esse sim. Nós vamos ver isso lá em Mateus, no capítulo de número 1. E aí, em Mateus 1, nós vamos, veja só o que a Bíblia fala, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, né? Tem assim, olha, começa o versículo 1, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus, ele começa o evangelho mostrando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, porque Jesus é o filho de Davi. Ele é o descendente de Davi, o filho de Judá, né? E aí vai falando a genealogia, começa o versículo 2, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e vamos ler lá no versículo 6, já adiantando, diz assim: Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias, né? E aí, continuando as gerações, versículo 15, diz assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão a Davi, são 14, desde
Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações, desde o exílio da Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Então José, ele é, por isso que o Mateus traz a genealogia, mostrando que Jesus é filho de José. E aí eu quero meditar com os irmãos aqui. Quando Deus chegou para... Todos nós recebemos de Deus uma vocação. Todos nós recebemos de Deus uma vocação. Deus chegou para Adão e fala assim, olha, multiplicai, frutificai, povoai a terra, enchei a terra. Deus chegou para Noé e falou assim, Noé, você vai construir uma arca e vai entrar com sua família, vai colocar os animais e você vai salvar a humanidade. Deus chegou para Abraão e falou assim, olha, Abraão, você será um pai de muitas nações, eu vou separar você e através de você, né, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, a sua responsabilidade é tirar o meu povo do Egito, Moisés. Você vai ser o homem que vai libertar o meu povo do Egito. Deus chegou para Josué e falou, Josué, você vai pegar o meu povo e vai introduzir eles na terra de Canaã. Deus chegou para Davi e falou, Davi, você vai reinar sobre o meu povo, você vai estabelecer o reino. E chegou para Salomão, Salomão, você vai construir o templo, você vai aumentar os territórios de Israel. Deus chegou para o profeta Elias e falou, você será um profeta usado, você vai orar e fogo do céu vai cair, muitos milagres, prodígios, maravilhas vão ser feitos através da sua vida. Mas preste atenção, quando Deus chegou para José, Deus falou para José assim, José, eu vou me fazer carne. O verbo vai se fazer carne, eu vou habitar no meio de vós, e você vai ser meu pai. Eu vou confiar a você, ou falando como a pessoa de Deus Pai, né? Eu vou confiar a você a responsabilidade de educar o meu filho. De todas as pessoas que eu citei aqui, tantas outras mais, quem foi a pessoa na Bíblia que recebeu a maior missão de todas? O que você queria ser? Um Moisés que abriu o mar vermelho, né? um Josué que orou, o sol parou, um Davi, um Salomão. Qual é a missão mais difícil que um homem teve que realizar na face da terra? Deus chega para José e diz, José, a sua missão vai ser pai do meu filho, do Filho de Deus. A sua missão vai ser educar o Criador do universo. A sua missão vai ser educar o Deus, Criador de todas as coisas. Sem dúvida nenhuma, irmãos, sem dúvida nenhuma. Essa é a missão mais difícil. Essa é a missão mais difícil. Você vai ser pai de Deus. Entenda que José é o único homem no universo a quem Deus chamou de pai, de papai. A responsabilidade de José de educar aquele menino. Olha só, eu anotei aqui umas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Era a responsabilidade do pai de passar para o filho uma profissão. É papel do pai passar para o filho uma profissão. E José ensinou todos os ofícios da carpintaria para Jesus. Irmão, carpinteiro é uma coisa, marceneiro é outra coisa. Tem pessoas que pensam que Jesus era marceneiro. Marceneiro faz móveis.
faz mesa, faz aparador, faz armário. Carpinteiro faz casa. Jesus não fazia móveis, fazia casa. Toda profissão foi responsabilidade dele. Ele aprendeu com José. O conhecimento dele das Escrituras. O judeu era alfabetizado na Bíblia. E Jesus teve que aprender, Jesus teve que, como criança, ser alfabetizado. E quem foi o professor dele? Foi José. Porque era papel do pai, a alfabetização dos filhos. Ensinar sobre as Escrituras. Lembra lá em Deuteronômio 6:4? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E as palavras que hoje eu te ordeno, você inculcarás nos seus filhos, na mente dos seus filhos. Você vai falar com eles ao amanhecer, ao almoçar, ao deitar, andando pelo caminho. Era a responsabilidade do pai. Então, os princípios das Escrituras que Jesus, como criança, teve que aprender, aprendeu com o pai dele. Quem alfabetizou ele foi o pai dele. E toda a sua educação, toda a educação de Jesus foi dada por José. A inteligência de Jesus, né? Jesus, sem dúvida, foi o homem mais inteligente do Novo Testamento, falando como homem. Isso foi devido aos ensinamentos do seu pai. Jesus teve acesso aos melhores livros, pois ele citou muitos autores eruditos de Israel. Aprendeu com seu pai. Jesus falava 4 idiomas: o hebraico, o grego, o aramaico e o latim. Aprendeu com seu pai. Né? Até porque naquela cultura as mulheres, na sua grande maioria, elas eram analfabetas. Não era concedido às mulheres o privilégio de ser alfabetizadas. José teve que compartilhar com Cristo todas essas coisas. Todas essas coisas, né? Quando você lá na cerimônia do Bar Mitzvah, que Jesus tinha ali 12 para 13 anos, olha só as palavras de Maria lá em Lucas, capítulo de número 2, o versículo de número 46. Lucas 2, 46 diz assim: depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres. Né? 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Jesus tinha uma mente brilhante, mas muito dessa sabedoria, falando do lado humano, ele recebeu do Pai. Versículo 47. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. 48. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Né? Sumiu e não avisou eles, preocupado, né? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Seu pai e eu estávamos aflitos. Então, aí nós vimos que Jesus chamava, né, e tinha que ser mesmo, José de pai. Toda a educação de Cristo foi dada pelo pai. Por José. Toda a educação de José foi dada. Toda a educação de Cristo foi dada por José. Sabe por quê, irmão? Aí você fala assim, irmão, mas é porque ele também tinha essa responsabilidade. Ele foi um pai muito atencioso, muito cuidadoso, porque Jesus era o filho dele. Ele estava cuidando do filho de Deus. Exatamente, irmãos. E o seu filho é a mesma coisa.
É isso que você tem que ter na sua mente, que você, aquele menino que é seu filho, sua filha, antes de ser seu filho e sua filha, ele é um filho e uma filha de Deus, que Deus entregou para você a responsabilidade de educar, de compartilhar os seus ensinamentos, de compartilhar a palavra, de participar dos seus estudos, da sua sabedoria, da inteligência dessa criança. É responsabilidade dos pais transmitir isso aos filhos. A Bíblia mesmo fala isso em Deuteronômio 6, né? Que o pai, é dever do pai comunicar todas essas coisas. E José foi uma referência na vida de Jesus. Tanto é, irmãos, que o título, Jesus falava isso, né? E as pessoas reconheciam isso, filho de Davi. Jesus dizia, nós lemos no primeiro versículo, né? Jesus falando isso, eu, né, sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o leão da tribo de Judá. Jesus, todos esses títulos eram os títulos que foram dados a ele, porque José era filho de Davi e por parte de pai, ele herdou esses títulos. Jesus só é o descendente de Davi, a raiz de Davi, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, porque ele era filho de José e filho por adoção. Filho por adoção. E eu vou falar algo mais forte ainda para os irmãos. Maria só foi escolhida para ser mãe de Jesus porque ela era a prometida de José. Porque ela era a prometida de José, a esposa de José. Porque toda a descendência, toda a genealogia, toda a herança, toda a promessa foi dada a Jesus, a tribo de Judá. E em João, no capítulo 7, Evangelho de João, no capítulo de número 7, versículo 14, olha só o que diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo número 7, a partir do versículo 14 e 15. Diz assim na palavra de Deus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como é que pode ser letrado se não chegou a estudar? Onde que Jesus aprendeu essas coisas? Como é que esse cara é tão inteligente? Como é que ele tem uma mente tão brilhante se ele não frequentou as faculdades? Se ele não foi lá para a Grécia? Se ele não frequentou as melhores universidades da Grécia ou de Roma? Onde foi que ele aprendeu isso? Jesus lhes respondeu, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se falo por mim mesmo. Ou se falo por mim mesmo. Então Jesus aí falando aí que a mistura das duas identidades, humana e divina. No versículo 40 desse mesmo capítulo, diz assim, quando ouviram essas palavras, algum do meio do povo diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, olha só, por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz as Escrituras que eles não sabiam que Cristo tinha nascido em Belém, foi criado na Galileia e adulto morava em Cafarnaum. Jesus era 3 cidades diferentes, nasceu em Belém, foi criado na Galileia e adulto ele morava em Cafarnaum. Então olha só, outros porém perguntavam, por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então está vendo aqui que isso aqui é um versículo que eu estou dando para vocês, para mostrar que ele tinha que ser descendente de Davi, filho de José. E olha só a afinidade de Jesus
nesse sentido aqui, com relação à sua identidade, o relacionamento dele com o Pai. Eu quero só ler aqui, antes de meditar com os irmãos, aqui no Evangelho de João mesmo, no capítulo 5, Evangelho de João, capítulo número 5, versículo de número 19. Olha só o que Jesus está falando. Então Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente o que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. É um versículo de duplo sentido. Ele está falando de José, ele está falando do Pai, de Deus, ou ele está falando dos dois? Ou ele está falando dos dois? Jesus está dizendo, em verdade lhe digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Baseado nisso, eu quero ler com vocês algumas referências. No capítulo 6, aí mesmo de João, versículo 42, olha só o que diz João 6, 42. Jesus respondeu, versículo 42, perdão. E diziam, vou ler o 41, né? Vamos ler o 41 para pegar o contexto. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinham dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Então como Jesus era conhecido? Jesus, o filho de José. Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Nós conhecemos o pai dele, a mãe dele. Como é que ele agora diz, desci do céu? Eles não entendiam isso. Mas note que todos ali conheciam e sabiam que Jesus era o filho de José. O filho de José. Lá no Evangelho de João mesmo, voltando aí no capítulo 1, versículo de número 45. Olha que versículo fantástico. João 1, 45 diz assim. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, ou seja, o Messias. Nós encontramos o Messias, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. O Messias, o filho de José. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo de número 22, Lucas 4, 22, olha só o que a Bíblia diz, Evangelho de Lucas, capítulo 4, 22, dizendo, todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Não é este o filho de José? Então, notem que Jesus era conhecido como o filho de José. E não tem satisfação maior, não tem privilégio maior do que um pai ouvir isso, né? Quem é aquele rapaz? Aquele lá é o filho do fulano. Né? O meu pai, ele foi um grande campeão de dama. Foi campeão goiano, foi campeão paulista. E agora, recentemente, meu pai morreu já tem uns 3 anos. Recentemente, eu estava aqui no restaurante no Alto da Glória mesmo. O senhor passou para mim e falou assim, você é o filho do Zezinho, não é? Do Zezinho cabeça branca. Meu pai tinha cabelos brancos, né? E eu, assim, achei legal de ser reconhecido como
também o filho de José, né? Filho do seu Zé, do Zezinho. Irmãos, você note a importância de José na vida de Jesus. Quão foi relevante a vida de José na vida de Jesus, a ponto de ter afetado a vida de Jesus em todas as esferas, em todos os momentos, né? Jesus sempre, até hoje, ele é considerado o filho de Davi, por causa de José. Ele é o leão da tribo de Judá, por causa de José. E assim, irmãos, que nós sejamos essa referência para os nossos filhos. Entendemos que aquele bebê, há uma música que chama Maria, Tu Sabias, né? Que fala do relacionamento de Maria com Jesus. E há um momento na letra lá que fala assim: Maria, você sabia que aquele menino que você estava amamentando era o Filho de Deus? Que aquele menino abriria as vistas aos cegos? Você sabia, Maria, que aquele menino era o próprio Deus? E o cuidado tanto de José como de Maria, irmão, de saber que eles estavam cuidando do Filho de Deus. E é isso que nós temos que olhar para os nossos filhos e entender. Nós estamos cuidando do Filho de Deus. O meu filho, a minha filha, né, é um filho de Deus. Que Deus confiou a responsabilidade de cuidar a nós. Por isso que por isso que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio porque a parte mais prejudicada no divórcio, irmãos, é a criança. É a criança. Porque a pessoa pensa na vida dela, ela pensa na relação dela, ela pensa na felicidade dela, ela pensa em tudo. Mas não pensa em quê? Nos filhos. Não pensa, né? Uma vez uma mãe falou para mim, tantos pais divorciaram aí, e os meninos aí conseguiram viver, o meu não vai ser diferente. Uma mãe que estava obcecada em divorciar, falou isso para mim. É porque essa mãe não sabe os traumas de uma criança que chega nessa situação. E eu quero até compartilhar uma intimidade com vocês. Eu sou de uma família de 8 filhos e minha mãe, num momento da vida ali, seduzida por um encantador, caiu e cometeu adultério. E meu pai, aquele negócio veio à tona, e foi um abalo muito grande para o meu pai, muito grande. E ficou aquela luta dele, né? Pela honra, eu devo separar, eu devo se divorciar, porque acabou, né? Quebrou a comunhão, quebrou todos os laços. Mas, por outro lado, tinha 8 filhos. 8 filhos. E a luta foi, no interior, na mente dele, foi muito forte. E a minha avó, o que eu estou compartilhando com vocês, meus irmãos não sabem, porque meu pai compartilhou isso comigo pessoalmente, pouco antes de morrer. E eu nem com meus irmãos eu compartilhei isso. E meu pai contou assim que minha avó, a mãe da minha mãe, chegou para ele e falou: Zé, deixa eu falar um negócio para você. Não estou aqui para interceder pela minha filha. Estou aqui para falar para você pelos seus filhos. Eu sei que você está ferido, eu sei que você está machucado, eu sei que você está magoado. Mas o que vai ser esses meninos criados sem um pai? Será que a sua honra é maior, é mais importante do que a sua presença como pai para essas crianças? E meu pai falou para mim, conversando comigo,
Nós estávamos tendo uma conversa muito legal que tivemos pouco antes da morte dele. E ele falou assim para mim: cara, eu só voltei por vocês. Eu renunciei tudo, a todo o meu orgulho por vocês. Então eu tenho um testemunho. Eu tenho uma referência de que nada é maior do que a presença do Pai, nem mesmo um adultério. Talvez eu vou falar aqui, você vai chocar, você não vai escandalizar, não vai concordar, está tudo certo. Mas eu estou falando que quando você ama seus filhos, quando você importa pelos seus filhos, isso é mais importante, isso é mais relevante. A sua honra, às vezes a sua humilhação, mas você amar seus filhos. Então meu pai, ele pode ter muitos defeitos, ele talvez não tenha sido, né, um grande pai, assim, em outras áreas. Mas foi um homem que engoliu a sua tristeza, a sua revolta, mas não abriu mão de educar seus filhos. E eu quero encerrar falando isso, né? Nossos filhos precisam de nós. E principalmente da figura paterna. Glória a Deus pela vida da Virgem Maria. Glória a Deus por tudo que ela foi. Mas ela só foi mãe de Jesus porque ela casou com José. E a responsabilidade de educar Jesus não foi dada a ela, foi dada ao Pai. E Jesus foi carpinteiro como o Pai. Jesus viu o Pai fazer todas as coisas. E todos os princípios, a formação da sua identidade, do seu caráter, a sua educação, tudo ele herdou do Pai. Então o Pai é a referência. O Pai é a referência na educação dos filhos. Por isso, irmãos, que o capeta hoje luta muito com isso. Para que o homem seja um pai ausente, para que o homem abandone seus filhos, para que o homem seja um covarde. Ontem eu tive no velório. E eu vi uma cena assim muito triste, sabe, irmão? Muito triste, muito triste. Porque há 30 e tantos anos atrás, eu conheci um casal e a menina ficou grávida. E na barriga ela ficou grávida de gêmeas. Uma das meninas morreu. E no que ela morreu, os médicos não perceberam que a menina tinha morrido e ela contaminou a outra criança, né? Porque ficou ali vários dias, quase 10 dias, se eu não me engano, no ventre da mãe morta. Contaminou a outra criança. A outra criança quase morreu também, não morreu, mas nasceu com paralisia cerebral. E a mãe, quando aquela criança nasceu, o pai ficou um tempo ali na família. Ficou um tempo, uns dias, até que ele não deu conta. Ele abandonou a mãe com a criança. Abandonou, literalmente. Isso tem, se eu não me engano, 33 anos. A mãe sofrendo com essa menina que nunca saiu da cama. Eu achei interessante, até sair um pouquinho do assunto, que a irmã dela, vendo a luta dela há 5 anos atrás, falou assim: tem 20 e tantos anos que você está cuidando dessa menina. Deixa eu cuidar dela para você. E a irmã dela pegou a criança para adotar, uma menina que só fica na cama 24 horas, fazendo todas as suas necessidades na cama. E falou: deixa eu compartilhar com você. Isso, irmãos, assim, e eu só fiquei sabendo disso ontem, eu não sabia. É um ato, assim, uma grandeza tão grande. Eu quero cuidar dessa criança. Eu quero te ajudar. Ela vai morar comigo. Agora você vai visitar.
e para ajudar esse fardo, né? Assim, essa dificuldade que a mãe tinha. O pai sumiu. Sabe quando o pai apareceu? Ontem, no velório. O pai apareceu ontem no velório, chorando e pedindo perdão. Né? Chorando e pedindo perdão. E graças a Deus que muitas pessoas ali, os familiares, relegaram tudo e perdoaram. Mas é disso que eu quero falar, irmãos. Quer dizer que seu filho, né? E aqui nós temos um testemunho muito forte do Eric também, que passa um problema parecido. Né? Porque o filho nasceu com um problema físico. A paralisia cerebral, né? O Eric tem uma filha assim. E aí você não vai amar? Não vai cuidar? E o Eric, né, está aqui presente, tem o mesmo problema também. Então, irmão, mas é um pai presente. É um pai presente. E é isso, irmãos. Se Deus, não importa. Não importa. Não importa. O filho que Deus nos deu é um filho de Deus. E cabe a mim e a você, nós temos a responsabilidade de amar essas crianças. E nenhum problema conjugal entre eu e a minha esposa pode ser maior do que os nossos filhos. E é uma coisa que Deus vai cobrar de todos nós. Amém? Que sejamos, principalmente aos homens, que pais presentes, pais que influenciam, pais que exercem influência na vida dos nossos filhos. Amém? Semana que vem, domingo à noite, os meninos vão fazer um podcast sobre esse mesmo assunto. Aqui, né? Nós falamos podcast porque é um formato de podcast, né? Entrevista de paternidade, e vai estar falando aqui também. Eu quero te convidar a você vir também e a convidar outros amigos para que domingo à noite esteja aqui. Você não pode perder essa palavra sobre paternidade. Nós vamos estar falando sobre paternidade até o Dia dos Pais, depois do Dia dos Pais, mês de agosto. A importância do pai. Irmãos, quantas vezes você viu Jesus na Bíblia chamar Deus de Deus? E quantas vezes está na Bíblia Jesus chamando Deus de Pai? Pouquíssimas vezes Jesus chamou o Pai de Deus. Lá na cruz ele citou, né? Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus sempre falava, Pai, Pai. Pai nosso que estás no céu. Pai, graças te dou porque tu sempre me ouves. Pai. Então, irmãos, não é que o nosso Pai é Deus. O nosso Deus é Pai. O nosso Deus é Pai. Por isso que o diabo se levanta tão forte, tão poderosamente contra a imagem, a figura da paterna. Esse ódio que o diabo tem, porque o diabo quer destruir isso, fazendo um monte de homens frouxos, um monte de homens irresponsáveis, inconsequentes, infantilizados, que não sabem educar. Por isso tem muita gente hoje que prefere criar cachorro do que educar um filho. Há uma febre, é uma doença. É uma doença que está se abatendo sobre a nossa sociedade contra a paternidade. E que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para sermos como cristãos, irmãos, uma referência de paternidade. Amém? Vamos colocar-nos em pé. Eu quero orar com todos nós, homens, mulheres, pais, mães. Pedir a Deus que nos dê sabedoria para educar os nossos filhos. Os filhos que são, antes de serem nossos filhos, são filhos dele. Os filhos de Deus.
Então, quando você pegar seu filho no colo, faça como José fazia. Eu imagino aqui, vou imaginar, José e Maria, pegando aquele menino e falar, cara, esse menino é o Criador do universo. Esse menino é o Deus Todo-Poderoso. O nome dele é Jesus, que significa Salvador. Ele vai salvar o mundo dos seus pecados. Deus colocou a mim, Deus confiou a mim a responsabilidade de cuidar do seu filho. Então imagine Maria quando estava ali amamentando aquela criança, quando ela estava beijando aquela criança. Imagine José quando estava dando aula para aquele menino, alfabetizando ele. Quando ele estava ali ensinando Jesus a construir uma casa. A relação. Eu estou educando o próprio Deus. O Filho de Deus. E é assim que nós temos que olhar para os nossos filhos. Nossos filhos não são peso. Por mais imperativos, né? Por mais energia que eles têm. Por mais que eles sugam de nós. Por mais que exigem da nossa paciência. Esses meninos são filhos de Deus. Que Deus confiou a nós. E que um dia nós vamos prestar conta da nossa paternidade, da nossa maternidade. Né? Um dia todos nós vamos prestar conta a Deus de como nós cuidamos dos filhos dele. Amém? Pai, nós te damos graça em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Dá a cada um de nós a sabedoria, a graça para educarmos os nossos filhos, para transmitirmos a eles, Senhor, a sua identidade, o teu DNA, e revelarmos a ele a tua glória, e que haja no coração deles uma aspiração, um desejo ardente de serem iguais a ti, Senhor. Que eles possam olhar para nós e dizer, eu quero ser como meu pai, eu quero amar a Deus como meu pai, eu quero servir a Deus como meu pai, como minha mãe. Que sejamos para ele uma referência, um farol, Senhor, um espelho da tua glória, um reflexo da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos abençoar os nossos filhos, nós queremos abençoar a sua vida, queremos abençoar cada um de vocês. A bênção do Senhor seja sobre a sua casa, a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, a unção do Senhor seja sobre a sua casa, que você seja instrumento de Deus para glorificar o nome do Senhor, que seus filhos possam conhecer a Deus na sua plenitude, que seus filhos possam conhecer a Deus na sua totalidade, através da sua vida, através da sua dedicação, do seu carinho, do seu amor, da sua disciplina. Quando você disciplina, quando você põe limite, quando você sorri, em todos os momentos da vida, você possa ser uma bênção na vida dos seus filhos e que eles vejam Deus na vida de cada um de vocês. Nós abençoamos a sua casa, nós abençoamos a sua família e dizemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tem um lanche ali fora, vamos lanchar conosco. Sejam desfrutar dessa comunhão maravilhosa.